Galera, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos fazer uma revisão sobre o assunto de ondulatória. Bom, a princípio é pertinente perguntar o que são as ondas. Ondas são perturbações que podem ocorrer em meios materiais, que envolvem também o transporte de energia, porém não envolve o transporte de matéria. E aí é onde o meu aluno pode me perguntar: peraí, professor, tem algo errado? Eu fui à praia e tive a certeza que a onda carregou, arrastou um surfista. Na verdade, no momento em que o surfista dropou, desceu a onda, o processo que estava envolvido ali era uma transferência de energia potencial gravitacional para a energia cinética. Então temos aqui a amplitude. Como medir a amplitude? Bom, pense aí nesse eixo aqui como o eixo X, certo? E a amplitude será medida do eixo até o ponto mais alto da onda, que nós chamamos de crista, ou ainda dessa parte central até o vale da nossa onda. Você pode lembrar aí de as cadeias de montanhas e a parte do encontro na base dessas montanhas é chamado de vale. Temos como medir o comprimento de onda de crista a crista ou de vale até o próximo vale. Ainda podemos também medir a amplitude, então da parte central até a parte mais baixa da nossa onda, a gente chama de menos amplitude. Toma cuidado, porque é muito comum os alunos interpretarem essa medida como sendo de um vale até a crista. Isso não é verdade, isso aqui não é amplitude. Vamos falar agora sobre a classificação de uma onda. Uma onda sempre será classificada por 3 características. A primeira é quanto à sua natureza. Uma onda pode ser mecânica ou eletromagnética. Ondas mecânicas se propagam em meios materiais, enquanto ondas eletromagnéticas podem se propagar até mesmo no vácuo. Uma onda eletromagnética ela tem origem a partir da oscilação de um campo elétrico, que por sua vez dá origem a um campo magnético. Esse campo magnético, ao oscilar, gera uma variação do campo elétrico sucessivamente. Podemos ainda classificar uma onda de acordo quanto ao sentido de propagação. Uma onda, ao se propagar em uma corda, sua velocidade está direcionada na horizontal em um único sentido, que é da esquerda para a direita. Por isso chamamos de ondas unidimensionais. Quando uma pedra é lançada sobre a superfície de um lago ou piscina, como na figura, a onda irá se propagar em 2 dimensões. Lembrem, 2 dimensões dá origem a uma superfície, então a propagação se dá ao longo da superfície. E sendo assim, denominamos de ondas bidimensionais. As ondas eletromagnéticas, por sua vez, elas possuem sentido de propagação nas 3 dimensões. Podemos observar aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Ondas sonoras também se propagam em 3 dimensões. Portanto, chamamos-as de tridimensionais. Ainda resta um tipo de classificação. Também classificamos as ondas a partir do seu sentido de vibração. Então, se pensarmos em uma mola, como na figura, pulso ao se propagar da esquerda para a direita nos 2 desenhos aqui, a primeira possui um movimento oscilatório na vertical, é transversal ao sentido de propagação dessa onda. Quando pegamos essa mola e damos um pulso para frente e para trás, essa onda irá se propagar ao longo da mola no mesmo sentido da velocidade, no mesmo sentido e direção da velocidade. Esse tipo de onda chamamos de ondas longitudinais. Vamos falar agora sobre os fenômenos ondulatórios. O primeiro fenômeno aí é a refração. Bom, o que vem a ser a refração? A refração nada mais é do que a mudança de velocidade de propagação de uma onda ao mudar de meio. Lembrando que esses meios são meios isotrópicos. Então, uma maneira simples aqui, se nós pensarmos em ondas eletromagnéticas, como a luz, ela se propaga praticamente com 3 vezes 10 oitava metros por segundo no ar ou no vácuo, são valores semelhantes,
E para calcularmos o índice de refração do meio, nós vamos pegar essa velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz naquele meio, que pode ser o vidro, pode ser a glicerina, pode ser um material plástico, uma resina. Lembrando, o que essa grandeza nos revela é o quanto esse meio atrasa a propagação dessa onda. Temos aqui a lei de Snell, uma lei empírica, chegou-se até ela por meio de experimentos. O Snell percebeu uma relação aqui entre esses ângulos. Nós temos aqui um raio incidente, aqui a superfície que separa os dois meios e um segundo meio a qual a luz irá se propagar. Então, se essa luz ela incide obliquamente a essa superfície, irá sofrer um desvio. Caso esse índice de refração do segundo meio seja maior do que o do primeiro, o desvio será se aproximando da linha normal, essa nossa linha aqui imaginária. Perfeito? Podemos ainda pensar em um pulso em uma corda, na verdade são duas, presas uma à outra, e quando esse pulso ele muda de meio de propagação, passa para a segunda corda, uma corda mais fina, uma corda que é de menor massa, essa velocidade de propagação também irá mudar. Vamos ao segundo fenômeno ondulatório. A reflexão possui duas leis. A primeira nos afirma que o raio incidente, a superfície refletora, o raio refletido e a normal são coplanares, ou seja, estão contidos em um mesmo plano. E a segunda lei afirma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Podemos pensar ainda em uma onda que se propaga ao longo de uma corda e vai ser refletida ao interagir com a parede aqui. Bom, o que está acontecendo nesse instante? A onda se propaga da esquerda para a direita, a matéria oscila transversalmente a essa velocidade. Ao chegar próximo à extremidade, a matéria da corda ela será induzida a movimentar-se para cima. No entanto, será aplicada uma força sobre a parede nessa mesma direção e nesse mesmo sentido. E lembre, pela terceira lei de Newton, a parede vai reagir e aí irá aplicar sobre a corda uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém no sentido contrário. Ocorrendo então a inversão da fase, como mostra aqui o nosso segundo desenho. Isso não é o que se observa quando a extremidade da corda está livre. Nesse caso, a corda irá oscilar verticalmente, ocorrerá a reflexão, no entanto, sem inversão de fase. Vamos a mais um fenômeno ondulatório. Vamos tratar agora da ressonância. A ressonância ocorre quando uma onda vibra com frequência semelhante à de um objeto. Então, nesse processo, o objeto irá interagir com essa onda, a sua amplitude de vibração irá aumentar, podendo ocasionar o rompimento, a fissura da estrutura desse objeto. Como um exemplo clássico, temos uma cantora lírica emitindo uma nota muito alta e fazendo com que uma taça de cristal se quebre. Até mesmo um exército, durante uma marcha, quando se aproxima de uma ponte, a marcha é interrompida, justamente para evitar que ocorra a ressonância, podendo ocasionar o rompimento dessa ponte. Vamos a mais um fenômeno ondulatório, a difração. Bom, o que vem ser a difração? A difração nada mais é do que a capacidade que as ondas possuem em contornar obstáculos. Lembrando, isso não ocorre sempre. Para que seja perceptível esse fenômeno, se faz necessário que o comprimento de onda seja semelhante às dimensões dos objetos em questão. Ou seja, eles precisam estar na mesma ordem de grandeza. Exemplo simples. Se você estiver no seu quarto assistindo esse vídeo agora e der um grito, provavelmente uma pessoa que esteja na sala ou na cozinha irá ouvi-lo. Olha, diferentemente do que acontece com a luz, possuir um outro comprimento de onda muito menor do que as ondas sonoras, o som ele consegue contornar portas, halls, corredores e chegar até o ouvinte. O próximo fenômeno ondulatório do qual iremos tratar é a interferência.
Bom, nesse caso temos uma corda e dois pulsos se propagam em sentidos opostos. Durante o encontro, percebe-se que as amplitudes foram somadas. No entanto, após esse momento, os pulsos seguem a se propagar com a mesma direção e o mesmo sentido de antes, como se nada houvesse ocorrido. Isso é importante porque muitas vezes, quando falamos em uma interferência completamente destrutiva, o que é isso? Bom, quando nós temos dois pulsos se propagando e ocorre um encontro com uma diferença de fase. Veja que a fase aqui está invertida, né? Aqui nós temos amplitude, aqui nós temos menos amplitude. Essas amplitudes elas são iguais. Então, no momento do encontro, é o que está representado aqui, né? Nessa segunda linha. É como se não houvesse pulso se propagando nessa corda, nesse meio material. Porém, logo em seguida, ao passar por essa posição, os pulsos se propagam normalmente. Ainda tratando da interferência, nós temos dois tipos aqui, né? Esse segundo apresentado foi a interferência completamente destrutiva, anteriormente foi apresentado a interferência completamente construtiva. E agora, como determinar quantitativamente quando a interferência será construtiva ou destrutiva? Um termo importante desse assunto é o que chamamos de diferença de caminho. O que é isso? Bom, imaginemos agora duas fontes em fase, ou seja, estão emitindo dois alto-falantes que emitem som ao mesmo tempo, e nós temos um receptor distante dessas duas fontes. Se essas distâncias não são iguais, significa que a onda que sai do primeiro alto-falante irá percorrer uma distância maior até o receptor quando comparado à onda que saiu do segundo alto-falante. Sendo assim, o caminho a ser percorrido por essas ondas são diferentes e essa expressão é dada pela distância entre o primeiro alto-falante e o receptor e menos a distância do segundo alto-falante até o receptor. Então é essa grandeza aqui que iremos compará-la. Comparar com quem? Com meio comprimento de onda. Porque é exatamente essa distância de meio comprimento de onda que irá fazer com que, ao chegar ao ponto aqui desejado, até o receptor, ocorra uma interferência destrutiva, caso cheguem simultaneamente uma crista e um vale. No entanto, se ocorrer o encontro de duas cristas ou dois vales, iremos ter uma interferência construtiva. Então, significa que se esse n aqui for um número inteiro e ímpar, teremos uma interferência destrutiva. Caso n seja um número par, a interferência será construtiva. Bom, professor, e se não for um número inteiro? Bom, nesse caso, se n for expresso por um número decimal, significa que a interferência é parcialmente destrutiva. Agora, sobre mais um fenômeno ondulatório. Na polarização, uma direção de vibração da onda será bloqueada. Esse fenômeno ocorre tanto com ondas eletromagnéticas como com ondas mecânicas. No entanto, ondas longitudinais não sofrem polarização. Esse fenômeno foi empregado na tecnologia, em óculos escuros e em filmes 3D, onde você tem duas imagens sobrepostas e cada uma das lentes filtram determinada onda. Sendo assim, o teu olho direito vai ter acesso a uma imagem e o olho esquerdo a uma outra imagem. Essa sobreposição de informações nos permite compreender a imagem na terceira dimensão. Podemos ainda observar as principais equações. Aqui temos a equação da velocidade, o conceito de velocidade é deslocamento dividido pelo tempo. Quando esse deslocamento, esse ΔS, corresponde a um comprimento de onda, o que nós chamamos aqui de lambda, e o tempo a exatamente um período, podemos expressar da seguinte maneira: como a frequência é inversamente proporcional ao período, como mostra essa equação aqui, fazendo a substituição, temos que a velocidade é dado através do produto entre o comprimento de onda e a frequência. E essa é a equação fundamental da onda. Uma outra equação muito útil é a equação de Taylor, uma equação na qual, quando conhecemos a tração, esse T que aparece aqui, nessa fórmula, é a tração ou a tensão a qual a corda está submetida, dividimos pelo
μ, esse μ representa a densidade linear da corda, nada além da massa dividido pelo comprimento da corda, e quando temos a raiz quadrada disso, encontramos também a velocidade. Então, a velocidade será expressa pela raiz quadrada da razão entre a tensão da corda e sua densidade linear. Muito obrigado e até a próxima!